Por favor, venha à frente, Flávio Guerra. Salva de palmas, pessoal. Continuando aqui, que currículo bonito, hein? Parabéns, seja bem-vindo. Continuando aqui, gostaria de chamar também o CEO e fundador do grupo Prospecta, uma empresa especializada em estudos de viabilidade, professor da Fundação Getúlio Vargas, no MBA Gestão de Negócios Imobiliários. Por favor, suba à frente, Cristiano Rabelo. Tá de peso, hein? E para continuar, gostaria de chamar também a Raquel Barcelo. A Raquel, ela atua há mais de 20 anos na estruturação jurídica e consultoria global de loteamentos, sócia fundadora do escritório Barcelos Fonseca Sociedade de Advogados. Uma salva de palmas para a Raquel. Para a gente poder iniciar aqui esses debates, eu queria puxar as perguntas e depois também, pessoal, nós vamos abrir a oportunidade para que vocês também possam perguntar. Então, anotem as perguntas enquanto eles falam e, posteriormente, nós vamos abrir esse momento. Eu vi um estudo, uma notícia em algum lugar, falando que o mercado de construção civil, aí entra os loteamentos, naturalmente, que é o tema principal, ele é o segundo mercado que menos inova, só perde o mercado de pescaria, que é da mesma forma desde que se pesca peixe. Para um mercado que tem muitos desafios para frente, a única forma de nós nos diferenciarmos é trazermos algo que o mercado não está acostumado a ver, inovar. Eu já ouvi isso também, se isso aí for verdade, nós temos muita oportunidade. Nós temos muita oportunidade, eu já ouvi isso também. Exatamente. Agora eu queria aproveitar aqui o Cristiano para trazer um pouco da sua visão, Cristiano, sobre viabilidade e estudo de mercado, que é a sua grande especialidade. O que hoje os números estão nos mostrando? Esse ano que ainda, na sua visão, está fora do radar dos loteadores. Pessoal, os números estão apontando para cá. Preste atenção nisso. O que você pode trazer para a gente em relação a isso? Na realidade, quando a gente vai falar vamos falar de ponto cego, né? A viabilidade, ela é o resultado do que você fez, né? Do que você pretende fazer, e muitas vezes ela é feita no pré-lançamento. Enfim, a gente cansa de ter cliente buscando a gente para fazer a viabilidade, o cara está na segunda laje, né? Ou ele já está na iminência de lançar. Isso não é incomum. Eu acho que o ponto cego do mercado como um todo é que a gente, para desenvolver um projeto que tenha viabilidade e que tenha uma absorção que me dê a possibilidade de ter um projeto perene e que não sangre tanto em relação a descasamentos de caixa, ele começa para onde eu estou olhando. Então, se eu olho no que eu chamo de estimuladores, quais são os estimuladores para o mercado que eu estou? Vamos parar para pensar aqui, por exemplo, eu vou puxar um fio que não é do loteamento. Vamos para o short stay, vamos para o long stay. O que é um estimulador desse mercado? Um short stay, um estimulador, pode ser o quê? Uma concentração de um hub de hospitais de alta complexidade que precisam de acompanhamentos periódicos, centros de hemodiálise que precisam constantemente de famílias acompanhando pacientes, regiões turísticas que têm sazonalidade e que têm uma população flutuante gigante, regiões que têm uma dinâmica econômica boa que estimulam uma população flutuante a trabalho. Então, pensa o seguinte, se eu olho para o que cria e não para a consequência, eu vou em cima de garimpos muito mais resistentes a quê? A isso que a gente está falando aqui, crise. Crise, ou crise não, política, né? Estamos falando de política. Momento político que, por ser polarizado, ele aumenta a incerteza e, por aumentar a incerteza, ele gera crise. Eu, particularmente, Flávio, eu adoro crise. Porque o nosso mercado ele é paradoxal. Quando ele está bom, ele está ruim. E quando ele está ruim, ele está bom. Como assim? Gente, o nosso mercado é o mercado da paleta mexicana. Qual é a barreira de entrada dele? Quem tem dinheiro, olha ali e fala, vou fazer um loteamento, vou fazer um predinho. E o problema é que 67% dos nossos empreendedores no setor imobiliário são empreendedores sazonais, que não são do business, mas eles entram no ciclo de mercado. Flávio lançou, vendeu, partiu. Vou fazer o quê? O que o Flávio lançou, no lugar que ele lançou.
É sobre isso. Se eu consigo entender a lógica do mercado, eu me antecipo em blindar o meu negócio cada vez mais seletivo. A turma não quer mais do mesmo. Se você não entende o protagonista do mercado, quem compra, não é uma questão de viabilidade, é uma questão de sobrevivência. Você não tem perenidade. O nosso ciclo precisa disso. A gente precisa de projetos que sejam absorvidos no tempo. O tempo médio hoje de aprovação de loteamento é 4 anos. Imagine, a gente estuda um projeto hoje, estuda uma região, a gente vai lançar daqui a 4 anos. Em ciclos maiores, eu já preciso entender mudanças de comportamento, porque as pessoas têm fase de vidas diferente. E em ciclos acima de 5 anos, eu preciso refazer tudo. Intenção de compra, não. Intenção de compra muda a cada ano. Por quê? Porque ela está ligada a fatores que a gente não controla. Então, o ponto cego é, para onde eu devo olhar? Oferta é fim. Olhe aonde está o dinheiro. É o que eu chamo, busque o rastro do dinheiro. O rastro de negócios, o rastro da dinâmica econômica. Ela gera demanda, ela gera negócio, ela gera perenidade. E ela dá blindagem para tudo aquilo que você vai fazer. Excelente. Me permita fazer uma breve pergunta em cima da sua resposta. Você falou que nós devemos olhar os fatores para poder fazer ali o determinado investimento. Na sua opinião, qual seria, se você pudesse resumir para quem está aqui, o principal fator que ele deve olhar que indica que aquela região vale a pena o investimento? É o fator econômico? O PIB per capita vem subindo? É o fator populacional? A população subiu? É um fator político? Essa aqui tem uma tendência para esse lado ou para outro. Qual que é o principal que bate o olho e fala assim, ó, isso já é um bom indicador? Bom, vamos começar a puxar o fio, né? A gente puxa o fio. O fio dos porquês. Tem uma variável que eu gosto muito de utilizar ela como fio inicial, que é a taxa geométrica de crescimento anual dos últimos 14 anos. Busque entender quais são as cidades que estão mais crescendo. E, depois disso, coloque ela dentro do contexto de microrregião. Não analise ela isoladamente. Analise ela dentro de um contexto. Para quê? Para depois que você visualizar essas, como é que se diz, sinalizações, ou seja, essa fumaça, tem fogo. Ou ela está crescendo por conta do transbordo de uma cidade do lado, que particularmente eu adoro. Eu adoro cidade ruim ao lado de cidade boa, porque ela só fica boa quando todo mundo olha. Entendeu? Ou seja, as cidades que a gente chama de movimento de aquecimento, enfim, de crescimento, né, de pujança, alguma coisa, algum gatilho aconteceu ali. Então, a taxa geométrica de crescimento, ela está te mostrando a cidade que nos últimos 14 anos tiveram um bom crescimento. Busque entender o porquê ela está crescendo, ou seja, qual a dinâmica econômica da região. PIB, eu não gosto de olhar o PIB, eu gosto de olhar quão diversificado é o PIB. Exemplo, eu morro de medo de uma cidade rica por conta de uma empresa. Brumadinho, que mais de 70% dela depende da Vale. Caramba, se tiver um problema na sair, morreu o Brumadinho. Então, quanto mais diversificada for a economia local, mais blindada ela vai estar contra fatores externos que a gente não controla. Política, eu nem olho. Para mim, política é sazonal. Hoje está à direita, amanhã está à esquerda, isso não importa. O que importa é a base dela. Ela vive do quê? Ela é estimulada a geração de riqueza através de quê? Quais são as matrizes? Quão forte elas forem, o ecossistema todo ele é a consequência. E aí a gente só precisa entender esse desencadeamento. Começa puxando o fio da taxa geométrica de crescimento anual. Perfeito, bem colocado. Agora eu queria voltar a pergunta para a Raquel, para a gente ir para essa parte jurídica, certo? Raquel, no campo jurídico tributário, existe alguma novidade, alguma mudança ou alguma brecha que abre uma oportunidade para quem está estruturando um loteamento agora, nesse momento, daqui para frente? O que está acontecendo, você pode falar, que abre oportunidade para quem está estruturando um loteamento hoje? Gente, boa noite, obrigada aí pelo convite. Eu acho que todo mundo já sabe essa resposta, né? Nós temos uma reforma tributária que muda nosso sistema brasileiro tributário. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na reforma tributária mais para frente, né? Mas vocês vão chegar numa conclusão que aprovem seus empreendimentos agora para quem não quer mexer muito na sua estrutura operacional. Então, nós vamos chegar nessa conclusão mais para frente e a gente vai mostrar justificativas.
porque a cultura tributária do loteamento ela é muito simplista, a operação é muito simples. E por mais que o legislador ele tenha trazido como um dos princípios da reforma a simplicidade, ele caiu completamente por terra. A gente vai ter empresas de loteamento com uma complexidade necessária para sobreviver. Então, aprovem os seus loteamentos para quem quer ficar na simplicidade, até registrem ele, né? Pelo menos protocolem ele no registro até 31 de dezembro de 28, e a gente vai aprofundar e falar o porquê, é só um spoilerzinho aqui. Mas isso a gente vai adentrar mais de todos os detalhes aqui para frente, então eu não vou me aprofundar muito, não. Mas outro ponto que eu acho super interessante, Flávia, que você colocou, que é o comportamento humano para pensar no produto. Né? Porque, por mais que a gente tenha aí coordenadores maravilhosos aí hoje que fazem vender tantos por cento, mas eles não fazem mágica em produto. Né? E eu acho que, mais do que nunca, eu tenho refletido no comportamento do porquê uma pessoa vai sair do aluguel de um apartamento, eu estou falando assim, pegando um recorte do nosso mercado, né? Por que ele vai sair do aluguel de um apartamento e ele vai morar na casa hoje? Né? Seja numa casa no loteamento aberto ou numa outra tipologia ou numa outra renda, num condomínio fechado. Eu acho que ele não mora mais por morar no tijolo ou na casa. Eu acho que ele tem que ter um atrativo mais de comportamento que tire o filho dele da sala, que tire o filho dele do celular, que faça com que ele tenha uma maior convivência. E isso não tem nada a ver com o jurídico. Tem um pouco, né? Porque se você não estrutura o seu loteamento pensando em o custo gestão, que é o custo, ou até mesmo de ter uma associação, até em loteamentos abertos mesmo, que não instruir o seu gestor de associação para cobrar, mas para gerir pessoas. É só dessa forma que o seu loteamento vai se tornar mais atrativo. É aquele loteamento em que os vizinhos estão juntos. Então, quem que promoveu isso? Isso é natural? Não, isso não é mais natural. O natural é ficar na tela do celular. Né? Então, eu acho que tem que ter uma visão mais profunda de comportamento para que o loteamento continue atrativo. Porque senão ele vai continuar no apartamento. E outro ponto, e aí por que o jurídico? Porque a gente estrutura isso, gente. A gente estrutura a gestão, né? É difícil, muitos loteadores correm na hora que a gente tem que sentar em reuniões longas para bolar um regulamento que não é copiado, que é pensado, que tem inteligência ali nele. Eles correm, mas se aprofundem nisso. Né? Eu acho que isso está fazendo diferença hoje, que é o comportamento, que é o tal da formar comunidade. É muito bonito falar isso, mas fazer isso dá muito trabalho. Outro ponto que tem uma oportunidade legislativa hoje, que poucos loteadores estão enxergando e efetivando. Muitos enxergaram, mas não entendem muito bem como é que se faz isso. Mas eu acho que é uma grande oportunidade, porque a gente está vivendo num Brasil em que construir está ficando muito difícil. Né? Então, ter mão de obra para fazer casa, gerir uma construção de casa, esperar aqueles profissionais chegarem na sua casa, é o empreiteiro que não está cumprindo o prazo, que não sei o quê. Tem gente saindo do loteamento por causa disso, porque não está querendo construir casa mais. Por mais que eu sonhe a morar num condomínio lindo, maravilhoso, não, eu vou arrumar um apartamento mega aqui e tal, e vou ficar por aqui mesmo. Existe hoje uma solução legal para se compor loteamento com construção, que muitos não enxergaram ainda, que é a incorporação de casas isoladas ou geminadas junto com os loteamentos, junto com a obra de loteamento. Eu tenho que fazer aquele tanto de casinha igual lá no loteamento todo? Não. Testa. Faz uma incorporação de 3 casas e vê qual que é a aderência do seu público. Mas eu não quero ir para esse mercado da construção.
faz uma parceria, né? Tenta, eu acho que industrializa a sua construção. Tem tanta coisa nova hoje no mercado de construção. Mas todo mundo põe um mas, gente, mas a realidade é: quem construir, no meu ponto de vista, de tudo que eu tenho estudado e tal, e de clientes que já têm feito a incorporação de casas em loteamento, é de que a coisa dá certo. Primeiro que você começa a entrar no programa Minha Casa Minha Vida, que o loteador não entrou ainda. Então, você já entra de cara. Você já tem seu lote pago ali naquela venda. Então, estão acontecendo movimentos, eu não estou falando muito no contexto de grandes empresas que já fazem isso em escala, não. Eu estou falando aqueles loteadores que estão pegando uma quadra, que estão pegando os seus lotes remanescentes e que estão testando esse produto e que eu tenho visto gostarem muito de trabalhar nisso, porque você passa a competir com um mercado que é o produto pronto. Então, assim, são essas considerações que eu queria fazer. Tá? Eu acho que só um dos pontos que você falou já valeu com certeza a nossa estadia aqui, que é: aprovem ou deem entrada até 2028. Eu vou querer, e eu tenho certeza que todo mundo quer aprofundar nisso. Mas antes, vamos passar mais uma rodada de pergunta e a gente entra nesse assunto? Pode ser? Vamos entrar na segunda rodada de pergunta, que é o seguinte. Bom, no tema anterior, na pergunta anterior, eu foquei principalmente nessas oportunidades que estão no mercado e que nós não estamos enxergando. Cada um de vocês pontuaram uma que nós não estamos enxergando. Agora eu quero ir para fora. E, além disso, olhar o cenário econômico, os eventos de 2026, o cenário político, nós sabemos que, de alguma forma, vai impactar o nosso mercado. Queria começar com você novamente, Flávio. É o seguinte: na sua visão, o que desses fatores que estão acontecendo hoje no Brasil você enxerga como uma ameaça real? Isso aqui, pessoal, tomem cuidado. E o que pode se transformar em uma oportunidade para o nosso mercado de loteamento? Bom, eu estava, antes de vir para cá, assistindo um jornal lá da CNN e tinha uma reportagem falando do endividamento das famílias, principalmente com cartão de crédito. O cartão de crédito já soma 54% do orçamento familiar. Para comprar lote, precisa pagar parcela, né? Precisa ter uma renda. A gente está falando de um loteamento, muitas vezes, que nem começou, né? Então, a pessoa já mora de aluguel, a pessoa tem o sonho de construir uma casa. Tem um comprometimento alto. Tem um comprometimento alto, tem que comprar um carro. Então, você é especialista nisso, né, o Cristiano? Mas eu fiquei muito surpreso com esse número. Então, o endividamento, né, tem umas pesquisas do Serasa que chega lá para a gente, que a gente pede para rodar de vez em quando, cada vez mais a turma, o alto comprometimento no vermelho, com negativação no Serasa. Então, isso é um indicador de um juros alto. A gente está vivendo já há algum tempo esse ciclo de juros altos. E a gente, se não fosse a guerra, talvez já teríamos um juro mais baixo. Então, eu acho que atrasou aí alguns meses a descida dos juros. Isso impacta. Você pode falar: não, mas a gente cobra o mesmo juros, faça chuva, faça sol. É verdade. O loteador, ele fica ali no IPCA mais 0,59 a 0,99. A média do mercado talvez seja mais ou menos por aí em Minas Gerais. Não vai impactar muito. Vai, porque quem vai comprar está endividado, está com outros comprometimentos num patamar muito alto, de 25%, 30% ao ano de juros, né, na hora que você vai tomar no banco. Então, isso me preocupa. Me preocupa no econômico, me preocupa no médio padrão. E a gente tem visto algum impacto já no alto padrão. A gente tem empreendimentos de alto padrão também, por conta dessa questão aí dos juros altos. Em dupla análise, né? Análise, talvez, ali do médio padrão e do econômico, no comprometimento grande da renda, e os juros altos na outra ponta, no alto padrão e altíssimo padrão, que o cara tem dinheiro e vai deixar no banco rendendo, emprestando para o banco, porque o juros está alto. Então, ele prefere também guardar o dinheiro nesse momento, fazer uma aplicação mais relevante. Então, juros, ele me preocupa. Eu estava muito satisfeito aí com o início do ciclo e já fiquei preocupado de novo. Então, empresas aí também que estão tomando recursos, tem que tomar muito cuidado, né, para financiar a infraestrutura. A gente tem que pensar o seguinte: no Brasil não tem operação ainda estruturada de mercado horizontal adequada. Isso foi uma luta nossa na Elo, Sinduscon e Secov, durante muito tempo. Tivemos lá com o presidente da Caixa, com todo mundo, vocês imaginarem, em Brasília, presidentes de bancos diversos, para fazer o tal do financiamento ao cliente de forma que funcione.
né? Não é esse que não funciona, que já tiveram algumas linhas aí que não funcionam. Estou falando Caixa Econômica Federal financiando 100% de qualquer tipo de lote. Sem falar que é o financiamento mínimo de 100 mil, que tem que ser 50% de entrada, e isso, aquilo outro. Não, estou falando de qualquer um chegar e poder comprar lá o lote em 360, 420 meses. Isso muda o mercado. E o loteador recebe à vista. Né? Então, a gente não tem esse tipo de situação. A gente não tem linha no banco lá com 2 anos de carência, que é o loteador precisa. O loteador tem uma exposição de caixa importante no primeiro ano, né? No segundo ano, ali no máximo. Ali. Depois começa a melhorar. Não temos. Você chega lá em outros países, 3 anos de carência, 8% ao ano de juros. Então, isso é um pênalti que nós, empreendedores nesse segmento, temos. Nós temos que ter criatividade, fazer permuta de lote por obra, vender à vista com uma condição bacana. A gente tem que trazer construtor para ser parceiro do empreendimento. Tem uma série de ações, mas ainda não estamos ainda no estado aí que seria o ideal para a gente. Né? Então, a alta dos juros é o que me preocupa. E a política impacta em muitas coisas, principalmente nos juros. Porque até que a eleição se concretize, o mercado fica nervoso, a Faria Lima fica nervosa, e a política é o quê? Não vou mexer na taxa de juros porque tem uma incerteza. Você não tem expectativa que vá baixar? Antes da eleição? Não. Eu acho que a guerra... Eu estava comentando aqui antes, né? Eu tinha uma missão técnica para Dubai e Abu Dhabi agora, essa semana que vem. Já passaram para setembro e já mandaram um e-mail falando que não sabe se vai ser setembro. Então, a expectativa da guerra... Né, hoje tem um cessar-fogo, mas pode ser que semana que vem a gente não sabe mais nada nesse mundo. Então, a guerra ela já é uma desculpa, na minha visão, desculpa falar assim, mas uma desculpa para não abaixar os juros, de quem não quer abaixar os juros. É uma verdade. E a política também polarizada, igual o que já falou, é difícil. Então, eu não tenho esperança que comece um ciclo aí até a eleição, não. Bom, bem pontuado. Vou pular você agora, vou puxar para a Raquel rapidamente, para conectar esses pontos. Raquel, no campo jurídico tributário, levando em consideração o que o Flávio falou, todo esse cenário que nós estamos vivendo, o que o loteador ele precisa estar atento para não ser pego de surpresa? O que precisa estar blindado antes que todos esses momentos que são ruins e podem vir, cheguem até, de fato, ali à nossa porta? Vou ser muito pragmático. Eu acho que se educar. Não dá para... O momento é a palavra reforma tributária, gente. É chato num jantar tão gostoso, num lugar tão bonito, a gente está falando disso, né? Mas o sistema mudou, então quem não olhar para dentro de casa agora, já era para ter sido um ano atrás, né? Porque eu estou estudando há 1 ano e meio, mas para quem tampar os olhos para a reforma tributária, não vai conseguir ficar. Não vai conseguir ficar. Então, utilizem esse ano turbulento, que às vezes você vai deixar o seu lançamento para... Não vai fazer em setembro, outubro, vai estudar, contrata consultoria. Então, utilize esse prazo para se educar. E eu estou falando isso com a maior certeza do mundo, porque tem 1 ano e meio que eu tive que zerar a minha... Tudo que eu já sabia de direito tributário, eu tive que resetar e ir para o pré-primário. Assim. E não tem mais quem mexa no setor imobiliário que fale isso... Eu não preciso saber disso. Não existe, não existe. Não, infelizmente, não existe. A margem vai ficar muito pequena, a coisa é muito complexa. Então, utilizem esse ano para estudar. Estudar, mudar a operação, mudar sistema. Vocês vão ver, vamos falar um pouquinho mais na frente, né? A operação vai mudar e eu estou vendo um movimento dos que têm maior estrutura já mudando a sua operação com muita modificação mesmo, mas são pessoas que encararam isso com muita seriedade e estão vendo o quão é complexo e o tanto que a gente tem que se colocar num lugar de resetar e aprender tudo de novo. Eu sei que tem muita gente aqui que não fazem parte dos 67% que fazem Aqui não. Então, não tem jeito de fazer loteamento, fazer horizontal hoje, achando que é abrir uma via lá e vender. Se a gente não entender que o jurídico e a contabilidade andam de mão dadas conosco, nós vamos pagar um pênalti muito grande. Não tem jeito, mas o mundo é outro, muito mais complexo, muita coisa acontecendo.
e as verdadeiras, né, as empresas de verdade, quem quer construir uma empresa de verdade, tem que estar atento a isso, e não só um empreendimento aleatório. Né? E se o empreendimento der errado, como é que faz, não é isso? Então, um empreendimento que dá errado contamina 5, 10 que deram certo. Então, fica aí E os erros do tributário, eles custam muito caro, né? Porque eles vêm de 5 em 5 anos que vem a conta. E a conta ela vem com juros, atualização da Selic, que já tem juros embutidos, penalidades altíssimas. Então, quem não entrar para dentro de casa vamos falar assim, o susto é grande e pode quebrar muita gente ainda. E o que a gente tem falado é a profissionalização é que vai ser a bola da vez. Né? São as empresas atuando realmente de forma muito consciente do ponto de vista tributário. Até acrescentando um pouco, Raquel, todo projeto que não foi lançado, ele precisa ser refeito a viabilidade. Todo mundo precisa refazer a viabilidade, levando em consideração a viabilidade de se manter no regime atual ou até mesmo de aderir ao regime tributário e poder se acreditar em alternativas e simulações que a gente tem feito. Tem possibilidade do redutor de ajuste, de exonerar, associado a todo o crédito tributário da cadeia produtiva. Então, tem que fazer conta, tem que ir para a sala, tem que estudar, tem que analisar. Todas as viabilidades, gente, foram zeradas. É o que eu falo, né, Cristiano? Não existe mais planilha de viabilidade. Todas caíram por terra. Todas. Então, se você vê um curso da internet de planilha de viabilidade, você pode saber que é conversa fiada. Olha só, a gente tem, na realidade, a gente tem uma vertical de treinamento e 3 vezes por ano a gente coloca viabilidade no contexto aprofundado, que é mercado e viabilidade econômica e financeira. Eu posterguei para junho, porque a gente só vai falar de viabilidade agora quando eu puder mostrar os cenários de ficar ou não ficar. Ou seja, você tem que fazer conta. Tem que fazer conta para entender se dentro do contexto que você está inserido é mais interessante você aderir ou não, ou você ficar do jeito que está. Enfim, tem que fazer conta. Zerou o game, gente. Game zerou. E o que eu disse lá na primeira fala minha, Cristiano, é que para quem quer ficar no modo simples e não fazer conta de até diminuir a sua tributação com o sistema novo, que eu já fiz vários cenários, é bem difícil chegar nessa diminuição. Nossa, muito difícil. É louco. É muito difícil. Eu acho que a gente está fazendo uma estrutura no escritório de consultoria, misturada com jurídico, contabilidade, enfim, gente que mexe com fundo e tal. Os nossos cenários não alcançaram ainda a diminuição tributária. Né? Eu vejo gente que está falando que está alcançando, mas eu ainda não vi. Eu posso chegar a uma conta que vá chegar numa diminuição da carga tributária, mas eu ainda não vi. Então, quem quer manter na forma simplificada